Meus amigos do esporte, cá estamos nós outra vez com a terceira edição do programa Amigos do Esporte, que tem a finalidade de contar tudo o que acontece no esporte amador por onde nós estamos. Aqui em Pouso Alegre, onde eu moro, na cidade de Atibaia, onde eu trabalhei durante muitos anos, e na cidade de Uberlândia, onde eu também trabalhei durante muitos anos. Nós, no vídeo passado, falamos a respeito da história de como eu comecei no voleibol, lá na cidade de Atibaia, de todos os problemas que eu tive, e que quando eu menos esperava, eu estava dentro de competições de alto nível, jogando contra as melhores equipes do estado de São Paulo. Como eu estava nessa situação, eu comecei a procurar locais onde eu pudesse ter conhecimentos e adquirir conhecimentos sobre os treinamentos mais avançados do voleibol. Nesse sentido, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um curso de pós-graduação lá na cidade de Santo André. Foi um caminho longo, eu tinha que ir até São Paulo de ônibus, pegava um trem de São Paulo para Santo André, pegava um outro ônibus em Santo André para ir até o clube da FEFISA, onde eu fazia esse curso, que era com o professor Moreno, José Carlos Moreno, que além de ser um dos melhores atletas do mundo do voleibol na época, era também um dos melhores professores que tínhamos no estado de São Paulo. Pois bem, além do curso com o Moreno, que ele me ajudou muito, me orientou bastante, abriu as portas, passou todo o seu conhecimento para mim e para o meu companheiro José Francisco Machado, nós fazíamos o curso juntos. Eu ainda passei a fazer estágios em clubes de alto nível de voleibol. Nesse caso, ainda eu contei muito com a ajuda de um companheiro de escola, companheiro de infância, que se desenvolveu muito no voleibol. Ele foi ser preparador físico da seleção brasileira nas Olimpíadas de Munique, o Hélio da Silveira Pinto, meu grande amigo, e que abriu as portas. Ele trabalhava como técnico da equipe feminina adulta do Clube Atlético Paulistano, que era um dos melhores clubes do Brasil. Ele abriu tudo para que eu pudesse participar dos treinamentos, fazer o estágio com ele, e eu fiz isso acho que mais de um ano. Mas eu não fiquei só com o Hélio. Nessa época, no próprio Clube Paulistano, também o professor Paulo Russo, que era técnico da seleção brasileira adulta masculina, dava treino também para a equipe masculina do Paulistano. E eu sempre que podia dava uma fugidinha do Hélio e ia lá para a quadra do masculino e ficava tirando as ideias de como realizar treinos, e eu fui criando o meu próprio. Mas eu fiz estágio também no Clube Atlético Pinheiros, fiz no Palmeiras, fiz no Clube Fonte São Paulo em Campinas, enfim, eu corri atrás e, embora ainda achasse que eu não era bom, eu adquiri um conhecimento relativamente bom de voleibol e passei a trabalhar melhor, tive mais confiança naquilo que eu fazia. Em 1985, já praticamente quase no final do ano, eu tive uma decepção no meu trabalho. Nós estávamos trabalhando e de repente veio um comunicado. Eu só trabalhava na prefeitura, eu e o meu amigo e companheiro Tércio Gomes Hidalgo. O Tércio trabalhava com o feminino, eu trabalhava com o masculino, e nós dois fomos chamados para ir no departamento pessoal da prefeitura de Atibaia, e chegando lá, nós tivemos uma surpresa muito grande. Tínhamos uma carta de demissão. Nessa carta não dava justificativa do porquê e tal, e eu sei que nós fomos dispensados. Eu fiquei bastante abalado, senti muito,
pensei em desistir e tal, estava ainda nessa fase de desiste e não desiste, quando recebi um telefonema de um diretor da Federação Paulista de Voleibol, que sabia do acontecido, o Vicente. Ele me fez uma proposta se eu não queria ir para outro estado que estava precisando de um treinador de voleibol. E eu falei, para que estado? Ele falou, para o estado de Minas Gerais. Eu falei, estado de Minas Gerais? Que local? Na cidade de Uberlândia. Eu não conhecia Uberlândia, sempre ouvi falar de Uberaba, mas nunca tinha ouvido falar direito de Uberlândia. Mas acabei, alguns dias depois, chegando na rodoviária de Uberlândia, e de lá eu peguei um táxi e fui para o clube, um clube muito bom, um clube grande, no centro da cidade, o Uberlândia Tênis Clube. Foi um clube muito bonito, fiquei apaixonado pelo clube. Fui recebido pelo supervisor de esportes, o Fernandinho, que era um ex-jogador de basquete, um camarada assim de uma educação muito grande, foi um camarada muito legal. Depois fui recebido pelo diretor de voleibol, o professor Batista, e o Batista fez uma festa com a minha chegada. Eu não o conhecia, nem ele também me conhecia. Ele fez uma festa com a minha chegada, quando de repente chega o diretor-geral de esportes, o Edson Ratim. Ele está ouvindo o que eu estou falando. O Edson Ratim, ele foi exatamente o contrário. Enquanto o Batista me animava a ficar lá, o Edson Ratim me desanimava. Agora nós somos grandes amigos, eu aprendi muito com o Edson, e nós fizemos um trabalho assim, na medida do possível, que eu acho que foi grandioso. Mas na época o Ratinho, que tinha um apelido, o Edson Ratim, ele jogava um balde de água fria, e eu fiquei meio assim. Mas o Batista, que já era um professor experiente, ele falou assim, vamos ver com o professor Theo como é que é o treino e tal. Você não quer dar um treino aqui para a turma? E eu falei, olha, eu dou o treino. Falou pro pessoal, arruma umas bolas novas para ele aí. Mentira, não arrumou bolas novas nada, veio tudo bola já usada. Mas eu fui lá e falou, os rapazes estão loucos querendo treino, que nós estamos sem treinador. Eles tinham dispensado o treinador, e praticamente uma semana depois começariam os jogos do Campeonato Mineiro do Interior, no campeonato adulto, né? E eu fui lá e dei um treino para a turma, aquele treino que eu sabia dar da melhor maneira que eu pude fazer. Fui descontraído, porque na quadra eu me descontraía bem. Quando terminou o treino, um treino mais ou menos de uma hora e meia, por aí assim, eu sentei os rapazes assim, fortes, grandes, assim. Eu nunca tinha tido um plantel igual aquele, novos ainda, assim na faixa de 20, 21, 22 anos, mas muito altos e assim, com uma força física muito grande. Eu fiquei assim meio abobalhado de ver o plantel que se apresentava para mim naquele momento. Pois bem, sentei os rapazes e perguntei para eles, o que vocês acharam do treino? Fiquei apavorado. Eles começaram a falar tão mal do clube, da diretoria do clube, que o clube só pensava no basquete, que o basquete era profissional, todos os jogadores de basquete ganhavam, e que eles estavam cansados de ir lá jogar de graça e tal. E eu fiquei apavorado, né? Não falei nada com os diretores, mas fiquei apavorado e pensei comigo que eu não voltaria mais para Uberlândia. Dormi aquela noite lá, gostei da cidade, achei uma cidade assim formidável, gostei. Me apresentaram a faculdade de educação física de lá, que já era grande naquela época. A Universidade Federal lá era uma potência muito grande. Eles me apresentaram e falaram,
aqui é o caminho para você vir trabalhar nessa faculdade. E me levaram a conhecer o Praia Clube, que era um clube só de sócios, não tinha um esporte assim bem simples e tal, mas era um clube só para sócios. Hoje é uma potência profissional de quase todas as modalidades, mas naquela época eles não tinham nada disso. Mas o clube já era grandioso em 1986, no começo. E eu sei dizer que eu entrei no ônibus e falei assim, nunca mais volto nessa cidade. E voltei, fui até São Paulo para Atibaia. Chegando lá, não, eles me ofereceram um valor de salário e pediram que eu já assinasse as fichas e tal, se eu aceitasse, porque na outra semana já teria jogos do Campeonato Mineiro. Então eu já deixei pronto, eles fizeram as coisas lá, mas eu pensei, eu não volto mais, né? Não gostei do Edson Ratinho, tá? E chegando em casa, a Edetilde veio falar comigo, a minha esposa, como é que foi lá e tal? Eu falei, olha, eu gostei do clube, achei ótimo, mas eu não quero voltar mais lá, não. Ela falou, o quê? Eles te ofereceram alguma coisa? Eu falei, eles me ofereceram 3 mil. Estava na época dos cruzados, né, do plano cruzado. Eles me ofereceram 3 mil cruzados para ir. Eu achei até razoável, mas eu não quero, não. Ela falou, não, vai sim, você está sem fazer nada aqui, vai para lá sim que você vai se sair bem. Ela falou, opa, então eu vou, já que a minha esposa está falando, vamos lá. Nós já tínhamos os nossos 3 filhos, a minha filha mais nova, a Maria Carolina, não tinha 2 anos de idade ainda, tinha a Ana, que devia estar com 4 ou 5 anos, e o Eduardo, que estava com 6. Eu sei dizer que na outra semana eu estava pegando o ônibus e indo para lá para ficar. E fiquei. O que aconteceu depois, conversando com o Edson Ratinho, é que ele conhecia os bastidores do clube. Ele sabia que eu ia com 3 crianças para lá, com mais a minha esposa, e que o clube não era um clube que garantia muito os salários dos professores e dos atletas. E ele sabia que eu teria problema e que na reunião da diretoria eles conversaram a meu respeito e falaram assim, vamos acertar com esse moço aí, a Federação Mineira, a Federação Paulista que está indicando, vamos acertar. Se não der certo, a gente dispensa ele, faz um contrato, antes de terminar o período de experiência, a gente já dispensa. E o Edson Martins sabia disso e ele ficou preocupado. O Batista não, o Batista me animava muito. Eu sei que eu comecei a fazer os treinos na primeira semana e os atletas que me apareceram foram outros. Me apareceram uns atletas que eram ainda meninos, na faixa de 15, 16 anos, tinham um potencial razoavelmente bom, mas perto daqueles rapazes que eu vi no primeiro dia, eram muito fracos. Mas uma semana depois eu estava viajando para ir para o Campeonato Mineiro, primeira fase do interior. E aí apareceram os rapazes, alguns, não todos, que jogavam na equipe adulta. Apareceram e nós fomos, e nós tivemos até um relacionamento bom. Só que na hora dos jogos eu vi assim que tinha problemas, alguns problemas assim de ordens disciplinares, e os atletas já não rendiam aquilo que era esperado. Eu tinha a terceira melhor equipe do estado de Minas, e lá ela se mostrou uma equipe mais fraca. Embora nós tenhamos vencido as partidas, não foram jogos, não saí nem um pouco satisfeito. Voltamos, a equipe tinha um moço que era o grande líder da equipe. Ele não foi, ele me procurou, é um rapaz que eu tenho um respeito muito grande por ele chama-se Márcio Botrel,
Ele foi jogador da seleção brasileira de vôlei, jogava pelo Minas e depois foi a trabalho, em trabalho, mudou-se para Uberlândia e lá ele jogava e era o líder da equipe, o que ele falasse era a ordem para os meninos lá. Mas ele tinha uma função importante na empresa que ele trabalhava e ele chegou para mim e falou assim, ó, professor, eu só posso treinar uma vez por semana e jogo fora eu não posso ir. Falei, poxa vida, pô, ele é o melhor jogador, mas tecnicamente ele resolvia, porque ele era melhor que qualquer um deles lá, era um cara muito bom. Eu até falei, poxa, mas não era bem a minha proposta, não era bem essa. Eu sei que o voleibol do Brasil está evoluindo, já estava naquela época evoluindo, e se não treinar treinando todos os dias é difícil, se não treinar é praticamente impossível. Mas pois bem, aí voltei a dar treinos outra vez, voltaram os meninos que eu treinava. O pessoal da equipe adulta sumiu. Um dia desses apareceu um outro rapaz, nossa, que biotipo para voleibol, forte, grande, encorpado, assim, tipo daquele assim que a gente gostaria. Esse rapaz chegou para mim e falou assim, ô professor, sorrindo, com um sorriso muito bonito, eu jogo voleibol, eu faço meio de rede e eu estou aqui, mas não posso treinar, eu só vou para jogo. Eu falei, por quê? Ele falou assim, é porque eu sou tenente no exército aqui e estudo à noite, eu faço o curso de Direito na Universidade Federal, então eu não tenho meu tempo nem para treinar e alguns jogos eu não vou, mas a maior parte deles você pode marcar que onde eu estiver eu dou um jeito e vou. Mas eu falei, mas não é isso que eu quero não. Tá? Procurei o diretor de vôlei, o Batista, que foi o grande responsável por eu ter ido para lá, ele não apareceu mais no clube. Ele, acho que uma semana depois que eu assinei, ele pediu demissão e não foi mais, e não apareceu mais. Aí, quem assumiu o cargo de diretor de vôlei foi exatamente o Edson Ratim, né? E eu tinha vamos dizer assim, uma pulga atrás da orelha com referência ao Ratinho, né? Mas, pois bem, fomos lá, conseguimos trabalhar, eu cheguei para o Edson Ratim e falei com ele, falei, olha Edson, não é essa a minha proposta não, eu não proponho fazer um trabalho dessa forma não, eu acho que não vai levar a nada, eu vou fazer esse trabalho com vocês, mas não vai levar a nada. Falei isso para ele, tá? Mas antes eu não disse, mas na hora de assinar o contrato com a equipe do Uberlândia Tênis Clube, eles me ofereceram 3 mil e eu fiz uma outra coisa que só um maluco pode fazer. Eu falei, olha, eu topo os 3 mil durante 2 meses. Eu venho aqui, faço o meu trabalho, vocês vão avaliar o meu trabalho, tá? E se vocês acharem que não vale a pena, vocês podem me dispensar. Mas se vocês acharem que vale a pena, eu quero 12 salários mínimos, que era, cada salário mínimo era R$ 804 na época, cruzados, aliás, 804 cruzados. E eles toparam, e eu fiquei os 2 meses, a minha família continuou em Atibaia, eu fiquei 3 meses lá sozinhos, né? E quando deu os 2 meses, eu cheguei para o Edson Ratim e falei, olha, agora eu preciso, vocês já verificaram, deu para vocês sentirem como é, e eu quero saber como é que nós vamos ficar. Então, tudo bem. E daí que eu falei para ele, olha, mas não é esse tipo de trabalho, eles me deram os 12 salários mínimos que eu pedi. Tá? Pois bem, então eu tinha assinado com eles e
eu fiz uma proposta ao Edson Ratim de fazer uma renovação na equipe que tinha lá. E ele falou, mas como que você faz? Eu falei, eu vou trabalhar com os meninos que eu estou trabalhando, que era uma equipe, como eu disse, entre 15 e 16 anos. Ele falou, mas como é que você faz? Eu falei, eu vou substituir essa sua equipe. Em quanto tempo? Eu falei, em 3 anos. 3 anos eu tenho uma outra equipe tão boa ou melhor do que aqui hoje o clube tem. Ele gostou até porque ele tinha bastante problema com os rapazes que também não aceitavam jogar de graça. E eu ia ter uns meninos que iam jogar de graça. Pois bem, comecei a trabalhar, ele mandou embora os jogadores, não fui eu que mandei, ele mandou. Só que eu não sei o que foi dito, eu sei que os rapazes do time ficaram muito chateados comigo na época. Muito, muito, muito mesmo, né? E eu comecei a treinar, aí começaram os jogos. Foi uma brincadeira. Naquele ano, eu perdi todos os jogos que realizei com a equipe do Uberlândia Tênis Clube. Todos. E muitos dos jogos que eu perdi, para quem que eu perdi? Para a equipe que nós tínhamos dispensado. Eles se reuniram, formaram uma outra equipe e foram jogar por outra cidade, foram jogar pela cidade de Prata. E eu jogava contra eles e era massacrado. Os meninos, como eram crianças ainda, saíram chorando da quadra, tá? Mas nós eu sabia o que eu queria. Eu estava jogando contra uma equipe adulta e a minha equipe ainda era uma equipe infanto-juvenil, né? E aí fomos disputar o Campeonato Mineiro do Interior com a equipe infanto-juvenil e perdemos todos os jogos. Eu não me lembro se perdemos todos os sets, mas perdemos. E a partir do outro ano, as coisas melhoraram, a gente começou a ganhar alguns jogos e ganhamos, inclusive, da equipe dos rapazes que eram antes atletas do UTC. Esses rapazes, posteriormente, voltaram a ser meus amigos, alguns até passaram a jogar outra vez comigo e foram importantes e hoje nós somos muito bons amigos, né? Nessa época, o meu time estava melhorando, eu tinha 2 rapazes que eram os que puxavam o time, o Atos Paranhos Veloso, que foi assassinado depois de um tempo, e o Virgílio Mendonça, 2 rapazes grandes e fortes e que se destacaram em relação aos demais, e eles eram os elementos que me puxavam o time. De repente, veio um time da cidade de Contagem e levou os 2 embora. E fiquei sem equipe outra vez, tive que recomeçar outra vez, e recomeçamos e começamos a melhorar. O que aconteceu? Acho que um ano depois, o Atos e o Virgílio voltaram, não gostaram da equipe que eles estavam, voltaram para Uberlândia outra vez e nós reforçamos a equipe. E aí eles me trouxeram uma informação que tinha um rapaz que jogava com eles, que era o levantador e era o camarada assim que eu vi esse rapaz jogar. Eu falei, esse é o cara que eu gostaria de ter na minha equipe. Esse vai ser o melhor levantador do estado. Eu não conhecia os outros. Foi engraçado, eu falava essas coisas, esse vai ser o melhor. Ele chama-se Talmo. E ele queria ir jogar em Uberlândia, ele queria fazer educação física não, queria fazer odontologia em Uberlândia. Inclusive acertou, o pai dele já era aposentado, de o pai dele mudar-se para Uberlândia para ele poder jogar com a gente e fazer a odontologia lá. E nós estávamos montando um super time. E o Talmo não era outro senão o Talmo que foi campeão olímpico, ele foi jogar pelo time de Santo André, se tornou o segundo melhor levantador do Brasil, não só o melhor de Minas, mas ele perdia só para o Maurício, ele foi reserva do Maurício na seleção e os 2 se deram muito bem e
é um camarada extraordinário que eu sinto não ter jogado, mas sinto que foi bom ele ter ido para onde ele foi, junto com o Atos e com o Virgílio. Eles enquanto eu estava certo de que nós estávamos com um time bom, eles receberam uma proposta de uma outra cidade do estado de São Paulo e acabaram indo para lá, e eles foram sem saber que eles não podiam ir, porque eles estavam presos com o Uberlândia Tênis Clube, e eles foram negociados. O time de Barretos, que levou, pagou 20 bolas de voleibol para o meu clube. Eu quase chorei de raiva, mas pagou 20 bolas e levou os dois, e levou o Talmo junto com eles para lá. Para o Talmo foi ótimo. Eles acabaram voltando, o Virgílio, e nós montamos uma equipe muito boa, com eles, com mais alguns adultos. Esse jogador que era o tenente do Exército, ele chama-se Pedro Caetano, né? É um camarada extraordinário. Ele falava para mim que ele era muito estudioso, e eu não acreditava muito não, mas era verdade. Hoje ele é promotor de justiça no estado de Goiás, não sei aonde, mas ele comprovou que realmente ele era um bom aluno e era um bom jogador de vôlei também. Mas quando ele voltou como adulto, e voltou mais um outro jogador chamado Jairson, que tinha já jogado nas melhores equipes do estado de São Paulo e também do Sul, disputando campeonatos brasileiros, eles voltaram e, junto com os meninos que eu tinha trabalhado, nós formamos uma equipe boa. E um dia nós fomos jogar num campeonato mineiro contra a equipe do Minas Tênis Clube, que era, se não era a melhor equipe do Brasil na época, estava ali sempre brigando pelo título nacional. Fomos jogar e o Minas veio com alguns jogadores da equipe principal e veio com alguns jogadores juvenis que inclusive eu os conhecia. Nós fizemos esse jogo num dia à noite, num sábado à noite, e foi memorável para a gente lá de Uberlândia. Por quê? Porque nós ganhamos de 3-2 do Minas, num jogão de vôlei assim, que valeu a pena, tá? E teve um fato importante que aconteceu no jogo, no último ponto do jogo, né? O jogo estava equilibrado, nós estávamos com 14 jogando por 1, e o Minas devia estar com 13 ou com 12, alguma coisa assim, o jogo ia até 15. O Pedrão, que era o Pedro Caetano, veio, ele estava de reserva, ele veio e falou assim: Theo, me coloca no time que eu vou fechar, nós vamos sacar para fazer o último ponto. Me coloca no time que eu vou fechar esse set. E eu fiz isso, e ele entrou e cumpriu o prometido. Ele tinha uma mão grande, ele era muito grande, e ele entrou com aquela vontade terrível. O Minas fez o ataque e ele fechou, e nós ganhamos, fez uma festa na hora, mas ninguém ficou sabendo desse resultado em Uberlândia. A imprensa... Você está gostando do vídeo? Inscreva-se no canal e compartilhe com todos os seus amigos. No próximo bloco, vamos dar as notícias do campeonato de voleibol masculino e feminino da cidade de Uberlândia. Até já!